sentados num canapé de palhinha. Enquanto a Umbelina me fazia furtivas festas sobre as calças, a Breguilha e mais para a esquerda eu percebia que o caralho se ia desenroscando, desenvolvendo em brandas pulsações rítmicas, agitadas, em movimentos autónomos, preenchendo o côncavo das cuecas, vibrando na esperta mãozinha e transmitindo-lhe uma frenética atividade. Não sei porque ela, a Umbelina ou a mão. As mãos são órgãos inteligentes, voluntariosos, sábias. Ela não descobria o membro, era tão fácil. Bastava desabotoar 2 ou 3 casas, abrir caminho, dar-lhe liberdade. Parecia uma peça mecânica. Eu sentia cheia de sangue, a tomar altivez, como os anéis de um óculo vão produzindo comprimento, saindo uns dos outros, até atingirem a sua própria e real dimensão prática de óculo. Precisamente como o óculo, que eu tinha agora entre mãos e estudava apreensivo, calculando que era o óculo daquele teodolito que por um acaso ainda e talvez definitivamente inexplicável eu descobrira casualmente na despensa essa tarde ou essa manhã, pois a ação determinava-se agora muito mais tarde, pela noite dentro. São talvez 11 horas. A Umbelina acabou de arrumar a cozinha. Há visitas na sala e agora é que ela me veio beijar, cautelosamente, ao meu quarto. E eu, distraído dela, agarrado ao meu teodolito, digo mais certo. Ao óculo, que deve ser o do meu teodolito que descobri esta manhã, ou esta tarde, o que importa, o calendário e as horas são uma invenção inumana, desprezível. Na despensa. Ele pelo menos punha o dedo na ferida e falava das coisas como elas são. Desde as 8 da manhã, a costas com o Cesarini e o seu cadáver esquisito. Eles eram amigos. Este aqui, este senhor, publicou livros deste, eram muito amigos. Na quarta-feira em Setúbal e ontem na Livraria Nova em Lisboa, mas é a terceira pedra do muro Pacheco que estamos a tentar construir. Então. Não era muito de muros, não era mais de liberdades. Mas de derrubar muros. Mas podemos chamar-lhe um muro da liberdade. Por volta dos meus 20 anos, na Trindade, tive um encontro de 3º grau com o Luís Pacheco. E eu tinha um crachá, já não me lembro de quê, e o Luís Pacheco vira-se para mim e diz: não, o crachá devia estar aqui. E eu fiquei muito ofendida e virei-lhe as costas. E pronto, depois soube quem era o Luís Pacheco e achei interessante. E sim, comprei-lhe livros, comprei a ele diretamente. Ele mandava pelo correio. Às vezes, antes de eu lhe mandar dinheiro, já ele me estava a mandar os livros, ou alguém por ele, não sei. Com a Catalina Pestana, nesses tempos de luta escondida contra a ditadura e contra o fascismo, contra a censura. Portanto, era um homem que de facto destruía barreiras. E tinha uma vida de facto de contestação. Foi a 7 de maio que ele nasceu, há 100 anos, Pacheco. Se puder aparecer lá na minha escola, que sabe bem onde é, já lá foi ver-me, é no auditório 1 às 9. Teremos Mas não todo há o gosto. uma, é só de manhã. Teremos todo o gosto em tê-lo lá. Está bem? 7 Vou de pôr maio. no seu bolso, pode ser? Sim, Que é, senhora. para não perder. Vem aqui neste bolso. Muito bem. Apareça lá que eu sou Isto mulher. fica do lado do coração, não se perde. Olha as vésperas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estará a gravar? Estará a gravar ou não estará a gravar? Vamos já ver. Transformar o disparate que era a primeira edição do exercício de estilo e o disparate maior que era a sua edição do exercício de estilo, ou aquele pós-fácil, que dá pressa, fazer o terceiro disparate, que é a terceira edição. Está certo. Para mim foi uma revelação, devo confessar, esta obra, este escritor, esta personalidade, porque depois tive a curiosidade de ir descobrir um pouco mais sobre o Luís Pacheco e descobri que foi realmente um homem multifacetado, escritor, editor, crítico literário, político, com uma intervenção bastante polémica em muitos momentos, mas profundamente reconhecido inter pares e pela academia e pela sociedade. E, portanto, espero que o mesmo gozo que eu tive em descobri-lo, vocês o tenham. Há uma frase desse diário que diz assim:
O puto portou-se mal. Eu tinha 10 anos, 8. Pulo de castigo, ou seja, não me jantei. Frase final, ainda bem que não vi nada para comer. Não tens nada de perguntar, tens que responder. Não sou tua escrava. Nem eu queria, sou democrata, a democracia é... Não sei o que é. Devias sabê-lo, vivendo comigo. Nunca dei por isso. És parva. É a vantagem das mulheres, agarram-se às realidades. Que remédio! E já era na Grécia. O homem para a guerra, a política, a ágora, a poesia, a arte, os jogos, as mulheres. Corneavam-nos. Oh, merda! É a conclusão de tudo. Víborazinha, amo caído, fascista, chulo. A conversa vai catita. Tira-me daqui esses compromissos. Amanhã, daqui a nada, pode estar morto. E um morto não tem compromissos. Um morto é um ser livre. Amei-te no corpo de outra. Talvez fosse já o teu corpo a saudade de outro. Ou outro corpo onde juntei tudo, tudo dos corpos que conheci. Eu sou discípula de Luís Pacheco e filha dele. Foi com ele que eu aprendi a dizer as neiras em público. Foi com ele que eu aprendi a escrever. Ele não era um bom exemplo, mas era uma figura exemplar. E é esta exemplaridade que faz com que hoje continuemos aqui com este dinamismo, esta energia a querer divulgar iniciativas em torno dele, estes conflitos que ele promovia, que ele habitava, transportam-se para os livros e é por isso que nós temos uma série de livros, ao contrário de outros escritores que escondem a matéria que falam, que escrevem. No caso de Luís Pacheco é afirmado ao máximo. O Luís Pacheco tem então um tal texto que eu li em miúdo e que me mudou, como o Mário Sá Carneiro me mudou a vida, foi a comunidade. Voltei a editar esse texto, nem eu nunca imaginei, nem nunca me vi no papel sequer de editor literário, não é? Mas que é aquele livro que está ali, é um livro objeto artístico. Os dois, Cruzeiro Seixas e Luís Pacheco, permitiram-me não só fazer o conceito, desenvolver o conceito, como escolher as obras que, no fundo, acompanham o texto, não ilustram o texto. Não, a ideia não é que sejam ilustrativas, mas são obras que acompanham, que complementam. Eu vou pedir à Andreia que se apresente em meio minuto, no máximo, porque pode ser 10 segundos, mas apresenta-se ao Luís Pacheco. O Luís Pacheco está ali, no meio do público. Eu sou uma investigadora, quero aprender coisas e quero falar de coisas, e foi para isso que eu vim cá hoje. A incursão no mundo do Pacheco foi uma novidade, uma surpresa e até um choque para mim, porque efetivamente é preciso fazer a desconexão entre a pessoa e o investigador para poder olhar para aqueles textos enquanto textos literários e esquecer um bocadinho, pelo menos durante a parte do trabalho, o choque que muitas vezes eles nos causam, se não quase sempre. Portanto, são textos difíceis, até pelo tipo de experiências que são relatadas. O artista precisa de um cachecol. Pode ser que conheças, leitor, qualquer artista na necessidade. Não desampares, muito especialmente por estes dias de inverno. E não conhecendo e querendo, não faças cerimónia. Manda o que quiseres. Aceitamos tudo. Dinheiro, cigarros, fatiota, roupas de cama, mercearias, bacalhau, brinquedos, livros, esferográficas, papel de máquina, vitaminas, uma corneta para eu tocar num dia que eu cansei, viagens pelo continente, estadias em casas de muito sossego, garrafas de vinho, revistas com nus, só para mim, um casaco de abafar, é para a minha senhora, pastéis de nata, salsichas, passas e nozes, tâmaras, um osso, com tutano para o caldo da janinha, lâminas de barba, o perdão das nossas dívidas, uma assinatura do Jornal de Letras e Artes, minha leitura predileta, bolo rei, bolsa da Gulbenkian,
Proposta: uma biografia de Bocage, uma caixa de bombons, passarinhos assados, orelheira de porco, latas de conserva, gostamos de qualquer marca, etc, etc, etc. Pedro é o moderador desta mesa. O que é que eu lhe peço que faça? E vou pedir isto a todos os moderadores e moderadoras. Queria que, mesmo que não conheças os livros, são livros do Pacheco, agarres nos livros e digas 2 frases sobre os livros. Mas não é mais porque eu não tenho tempo. Isto é mesmo 2 ou 3 frases sobre cada livro e tal. Paulo vai falar dos textos jardinos, do memorando mirabolando, e ele já está cheio de ouvintes, e os exercícios de estilo. Está bem? 2 frases sobre o livro, só 2. 2 sobre cada um. Aqui quais é que temos? O Teodolito, o caso das crianças e a comunidade. 1 ou 2 frases sobre cada um. Aqui, o Madalena Lopes não é especialista em Luís Pacheco, ele é do Bernardo Santarém. Então, o que é que eu proponho? Que todos tens uma história sobre Luís Pacheco, que contes a história que tu me contaste a mim sobre Luís Pacheco, como é que tu conheceste isso. E depois, o que é que eu peço? Que leiam um bocadinho deste. O Cabral Nunes vai apresentar o livro. É a mesa redonda, é um bocado... Então, vai apresentar este livro da Galeria Pedro e dizer 2 palavras. Este aqui ele é especialista. E aqui temos um texto, um livro sobre a vida do Luís Pacheco, a obra, como escritor, editor, etc. Luís Pacheco editou autores como António Maria Lisboa, com a sua linguagem subversiva e livre, quando editou também muitas cartas e textos, digamos, de natureza não ficcional, cartas, postais, etc. Reeditou várias das suas pequenas ficções e quando escrevia os seus diários nunca estava a fazer posse, digamos, ou tentava, pelo menos, não fazer posse, mas era muito autocrítico e também crítico e não se coibia de pôr a sua alma a nu, como também concluímos aqui na nossa mesa. Então, depois de Comunidade, o Teodolito e o caso das criancinhas desaparecidas, concluímos aqui na mesa que é uma escrita crua, direta, visceral até, e elas curtiram bué. Lemos um texto dos namorados, lemos um texto do Morando sobre o Torga. Conclusão, o meu pai gostava muito do Torga, mas o Torga era muito ferrenta, não comprou rigorosamente nada do que ele já foi vender em Coimbra. Concluímos assim, não foi? Madeira Lopes contou-nos a história de como é que conheceu o Luís Pacheco e nós escolhemos um bocadinho de cada livro para ler. Este nós escolhemos. Ora, aqui é um romance, não diz que é tal, mas é bem. É um belo romance, uma história de amor, como nos tempos antigos, tragédia sublime, mas com os apaixonados, uma tristão e uma insólita, caseiros para sempre separados. O dinheiro para Luís, ou o dinheiro do Luís, é um dos raros dinheiros que em Portugal não sofreu ou quase não sofreu qualquer inflação. Não obstante, a literatura é uma guerra, e por ser juventude, dedica, quer mais, sempre mais, e está no seu direito. Luís Pacheco foi um homem livre, irreverível e lúcido, incontornável para a literatura do século XX, português enquanto escritor singular, editor e crítico. Este livro foi muito importante quando eu tinha 15, 16 anos, para mim. E há assim partes que eu, de facto, me marcaram. E esta é uma delas. É assim. Não sei nada. Duvido de tudo. Desci ao fundo dos fundos, lá onde se confunde a lama com o sangue, as fezes, o pus, o vômito. Fui até às entranhas da besta e não me arrependo. Ora, deixe-me que lhes diga, um cadáver, não, nunca tem de ter razão, mesmo que a tivesse tido antes. Um estúpido, um cobardola, é para rir e chorar, porque a estupidez e o medo não têm medida. Um patareco dá-se-lhe um pontapé no cu, o parasita esborra-se por nojo, e a um folião fazemos notar que não lhes achamos graça nenhuma.
e fugi dos frustrados e falhados, que é a malta mais tratante e castradora que existe. Mas um bebê, uma rapariga com o filho ao colo, uns bambinos em volta, são os bichos mais exigentes e precisados de tudo. Ainda bem que nos calhou a conclusão, porque conforme conseguimos ver através, sobretudo, destes 2 livros, este aqui apresenta as diferentes facetas de Luís Pacheco. Ficámos a perceber que ele é simultaneamente escritor, editor, editado e uma figura complexa que dividida vale por 2, um homem dividido vale por 2, e ao mesmo tempo que gostava imenso de escrever sobre si próprio e sobre os outros, dizer mal de toda a gente, e é se calhar por isso que a Ana da Silva depois lhe deixou tanta piada e foi tirar com ele estas fotos dignas de revistas muito cor-de-rosa, né? Fotos extraordinárias, que eu só há pouco tempo é que conheci, e mostra a alegria de sempre, com menos 30 anos, mas a alegria de sempre, e portanto foi um gosto ter-vos aqui, e esperando que se venham a repetir novas ocasiões para celebrarmos um homem dividido que vá por 2. Amanhã, na Biblioteca Brancano Freire, inaugura a exposição da Biblioteca Municipal, com todas as obras que se encontram no arquivo. Elas são demasiado preciosas para estarem assim nas estantes acessíveis ao público, mas têm bastantes livros do Luís Pacheco. Luís Pacheco não escreve, dispara palavras. Viveu entre linhas tortas e ideias afiadas, e foi por esse labirinto literário que nos aventuramos. Inspirados pela sua ousadia e originalidade, criamos trabalhos audiovisuais que procuram representar o caos genial da sua escrita e o eco da sua presença na cultura portuguesa. Foi uma viagem intensa, fora do comum, como o próprio autor, que nos ensinou a ler com olhos de ler e com uma mente mais aberta. Pacheco está vivo. Eu estou aqui. Chamaram-me Pedro, maluco, safado, mas nunca me chamaram de mentiroso. Pacheco, o stalker maldito. Vamos ver uma das cenas que a parte da vida de Luís Pacheco, a sua vida amorosa. Nos nossos tempos de juventude, o Luís tinha uns amores complicados. Há raparigas jovens demais, dessas que fariam levantar as sobrancelhas. Fizemos um vídeo a mostrar os nossos projetos com um pequeno texto que fala sobre o Luís Pacheco. Neste centenário, não celebramos apenas um escritor, celebramos um homem que viveu à margem, mas que hoje está no centro da nossa memória literária. Celebramos o gesto de quem escreve como quem acende um fósforo numa sala escura. Luís Pacheco, esse eterno desobediente, continua a arder nos textos que deixou. E isso não morre. E pronto, tinha a predisposição de aprender alguma coisa sobre o Luís Pacheco, que é o que mais me trouxe cá, porque aquilo que eu sei é muito pouco. Portanto, tive a oportunidade de ter um convívio com ele, de ler a obra, de discutir com amigos e de privilegiar o contacto humano com aquele indivíduo que era um anarca, um rebelde, que tinha muita piada, mas que era fundamentalmente um homem bom. E era de uma coragem inaudita, era profundamente antifascista, era um homem, e devido ao temperamento de polémica, adorava polémica, teve polémicas com toda a gente que eu me lembro, Virgílio Ferreira, não foi? O Namora, mas quem? Cesarini, Então e agora? Quem é que quer tirar a foto? Quem quer tirar a foto ou fazer um manguito? É o que bora lá, quem quiser faz. Tem a liberdade de não fazer, mas quem quiser faz. Não, tens de fazer um manguito. Não tem que fazer. Quem quiser faz. Toma lá. É o manguito da revista Ler do Círculo de Leitores, Letícia, onde eu escrevi um texto há muitos anos, acho que foi em 1995, sobre a vida desse escritor. Está aí nessa exposição para te conviver. Obrigada. Vão lá, vamos, entrem nos carros, faz favor. Temos que ir para a Pervo. Eu agora tenho que ir para o meu carro. Sim, mas a gente leva-te.